Vamos então, pessoal, à ideia de função. Vamos lá, vamos ver o conceito, o desenvolvimento histórico desse conceito. Começamos a nossa caminhada pela história do cálculo com as ideias germinais de função do matemático René Descartes, as ideias de ouvir e falar. No seu livro La Geometria, ele se pergunta: como a álgebra e a geometria euclidiana podem caminhar juntas? Aqui, ó, uma página do livro. Na verdade, quando eu digo que é o livro La Geometria, é um capítulo desse livro, tá? O livro é o discurso do método. René Descartes, nesse livro, expõe o seu método filosófico e ele diz que o método filosófico dele é tão poderoso que ele vai mostrar como resolver um dos problemas clássicos, os problemas da Grécia clássica, que era o teorema de Pappus. Bom, então ele começa assim: como a álgebra e a geometria euclidiana podem caminhar juntos? Ou é a mesma coisa de pensar o seguinte: como podemos representar uma curva, figura geométrica, utilizando apenas símbolos algébricos? Esse carinha aqui, ó, francês. Ou ainda, como podemos representar uma curva, figura geométrica, utilizando apenas números e letras? Descartes trabalhou junto com o príncipe Maurício de Nassau. Ele era o que se chamava de atirador, o calibrador. O que era isso? Tinha um cara lá no ninho da coruja, lá em cima, e falava assim: o navio da inimiga está a tantos metros. E aí ele dizia: ó, tem que erguer o canhão aqui, tem que inclinar o canhão 30 graus, para a bala atingir o cara lá, tá? Então, ele dizia o seguinte: para uma distância x, eu tenho um ângulo y. Para uma distância x, eu tenho um ângulo y. Descartes, filósofo, foi o autor daquela famosa frase, né? A única certeza é que duvido. E se duvido, eu penso. E se penso, logo existo. Certo? Bom, e aí voltando aqui, ele diz o seguinte, ó: que a mente humana, por isso que eu penso, então eu existo, a mente humana ela funciona como uma máquina. Tá? Por exemplo, eu ouço números, ouvido, ele representa assim, ó, ouvido. Eu ouço o número 1, trabalho isso na minha mente e falo uma distância. E falo um outro número, no caso, 3. Eu falo função. O que eu falo depende do que eu ouço. Se eu ouço 2, trabalho isso na minha mente e falo 6. Essa é a ideia básica de função. Tá? Aqui eu teria uma lei de formação. Nesse caso seria a lei y igual a 2x. E a gente sabe hoje que essa função, que é uma função do primeiro grau, o gráfico dessa função é uma reta. Para saber que é uma reta, eu não preciso desenhar o gráfico. Então, só com símbolos algébricos, números e letras, eu consigo representar uma curva. Veja que curva para a gente aqui é a ideia que pode ser, é o desenho que pode ser representado por uma expressão algébrica. Tá bom? Então, a reta também é uma curva. Curva não é sinônimo de torto, tá? Vamos em frente, olha só. Segundo o matemático, professor e autor português Bento de Jesus Caraça, podemos ver função de 3 formas. Primeiro, função como tabela. Se a gente voltar e for pensar na função como tabela, isso já surgiu lá com os babilônicos, tá? Já surgiu com os babilônicos. Depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Temos a noção de correspondência entre dois conjuntos de números, representados na forma de tabela. Podemos pensar em função como uma representação geométrica. Bom, espera aí, deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Aí, se eu for pensar isso, eu vou lá para os gregos, que já vem depois dos babilônicos, que nos fornecem a ideia de função associada a curvas, figuras. Mais para frente nós vamos falar um pouquinho sobre os dois, tá? A ideia analítica de função começa com Descartes, que é o que a gente falou ali atrás,
Mas também tem vários outros expoentes. Dentre eles, a gente vai destacar Leibniz, criador do cálculo diferencial integral, ao mesmo tempo que Newton, Bernoulli, uma família de 7 matemáticos, 7 gerações, e olha, o cara que mais produziu matemática em todos os tempos, tá? Nos trazem a relação de dependência com suas expressões analíticas, usando números e letras. Função como tabela. Podemos estabelecer a gênese, o começo do conceito de função, se olharmos para isso como uma tabela, a partir das tabletas babilônicas. As mesmas foram pois as mesmas apresentam tabelas relacionadas que relacionam colunas e números. Isso é uma tableta babilônica. Traduzindo numericamente, é isso que está escrito. Então eu tenho uma tabela com várias representações numéricas. Tá? E aí, vou precisar beber mais um pouquinho de água. A gente pode entender isso aqui como sendo o início do conceito de função na forma de uma tabela, não que a gente usa hoje, tá bom? As representações geométricas são devidas aos gregos. Apolônio pega essas datas aqui, são meio subjetivas, tá, pessoal? Veja só, aqui eu estou seguindo o que como é que é o nome dele? Struik, tá? É um autor português que eu sigo muito ele no que eu faço, tá bom? Ele dá isso aqui como data. Apolônio, que em seus trabalhos sobre as cônicas, podemos identificar a ideia de função associada a curvas, que é uma ideia que a gente usa muito hoje, né? Aquilo que eu acabei de falar ali atrás, y igual a 2x. Aqui, ó. Só que detalhe, nessa época ele não estava pensando em função, tá bom? Estava pensando nas curvas cônicas mesmo, tá? Elipse, hipérbole, parábola e circunferência, não é isso? Mas a gente pode entender como um embrião desse conceito de função. E aí, a ideia analítica de função. Na Idade Moderna, deparamos com Gottfried Wilhelm Leibniz. Os termos função e coordenadas são devidos a ele. Em 1718, em meados de 1718, Johann Bernoulli havia chegado a considerar uma função como uma expressão, certo? Qualquer formada de uma variável e algumas constantes. Percebemos aqui a ideia de função associada a expressões algébricas. Leonard Euler fica cego, escrevendo a base de lamparina de vela, né? E interessante que quando ele fica cego, é aí que ele passa a produzir mais, tá? Euler considerou uma função como uma equação. Então veja, ó. Leibniz vem com função, termo. Bernoulli fala de uma expressão e Leibniz vem com uma equação, uma fórmula envolvendo variáveis e constantes. Essa última ideia corresponde ao conceito de função que a maioria dos nossos alunos dos cursos elementares de matemática tem hoje, tá? A ideia de variáveis, né? Dependência. Em termos de notação, Bernoulli experimentou várias notações para uma função, das quais fx é a que mais se aproxima da atual, mas quem formalizou a notação f de x para representar uma função qualquer envolvendo variáveis e constantes foi o tal do Leonard Euler. Não sei falar esse nome aqui. Dirichlet também não sei falar isso. Dirichlet tenta formalizar uma definição de função. Prepare-se. Uma variável é um símbolo. Variável é um símbolo que representa um qualquer dos elementos de um conjunto de números. Se duas variáveis x e y estão relacionadas, de maneira que sempre se atribui um valor a x corresponde automaticamente por alguma lei ou regra ao valor y, então se diz que y não é uma função unívoca de x. Y é único para esse x, aí é função. A variável x, a qual se atribuem os valores à vontade, é chamada de variável independente. E a variável y
cujos valores dependem dos valores de x, é a variável dependente. Conhece, já ouviu falar isso, né? Y depende de x, Dirichlet. Os valores possíveis que x podem assumir constituem o campo da definição de função. E os valores assumidos por y constituem o campo de valores dessa função. Então, pode assumir o campo de definição. O campo de definição é o domínio. E o campo de valores são as imagens. Então, é isso que a gente conhece nos dias de hoje. No século XX, o grupo Bourbaki, aqui é um grupo de professores que se juntaram, de professores não, de estudantes de matemática avançada, na época, se juntam, criam um grupo Bourbaki e eles querem fazer o seguinte, eles queriam uma teoria que abarcasse todo o conhecimento matemático. Tá? Aí eles vão lá em Georg Cantor, matemático alemão, acho que é alemão, sei lá se é mesmo, e a sua teoria de conjuntos, é o criador da teoria de conjuntos. Cantor ensina a calcular, por exemplo, a cardinalidade de um conjunto, diz que existem infinitas cardinalidades, tá? Cantor também morreu bem, viu? Foi o primeiro cliente de Freud. Olha só, o grupo Bourbaki, alicerçado em Georg Cantor e a teoria dos conjuntos, apresenta em 1939 a definição atualmente em uso. Sejam A e B, dois conjuntos. Uma relação entre uma variável de x pertencente a A e uma variável y pertencente a B é dita relação funcional se qualquer que seja x que está em A, existe um único elemento y de B que esteja na relação considerada. O que ele faz? O que o grupo Bourbaki faz? Pega aquela definição anterior de Dirichlet e melhora, tá? Melhora escrevendo de uma forma bem mais compacta, só que usando teoria de conjuntos. Bom? Também, assim na teoria de conjuntos, uma função f é, por definição, um conjunto qualquer de pares ordenados de elementos. Pares esses sujeitos à condição seguinte. Se A1, B1 pertence a F, A2, B2 pertence a F, e A1 é igual a 2, então necessariamente B1 tem que ser igual a B2. O que ele está dizendo aqui é que se há dois pares pertencem a F, se o A1 é igual a A2, então as imagens têm que ser a mesma, ou seja, única, tá? O conjunto dos primeiros elementos dos pares chama-se domínio. E o conjunto B de todos os segundos elementos dos pares se diz imagem. Assim, uma função é simplesmente um tipo particular, adoro simplesmente, particular de subconjunto do produto cartesiano AB, se f é uma função. Se f é uma função e AB pertence a f, escreve-se B igual a f de A. A noção mais importante que eu queria que ficasse para você aqui é essa. P, um número. P é um número. Logo, f de A é número. Então, se eu tiver escrito assim, f de A igual a 3, isso significa que tem uma relação, uma função, uma lei de formação, que quando eu atribuo naquela lei, essa lei é dada por y igual a f de x, por exemplo, na física, S está, então, tempo, f está em função da aceleração. E aí eu tenho que f é igual a A. Bom, então, a lei de formação significa que quando o x for a imagem é 3. Isso, f de x, é um número, tá? É um número muito inteligente, porque se eu digo assim, f de 3 é 15, isso significa o quê? Que quando o termo do domínio for 3, a imagem é 15. Se for na física, quando o tempo é 3, por exemplo, o espaço é 15. É isso. Espero que você tenha gostado. Valeu e até a nossa segunda aula. Abraço!